Boa tarde, pessoal. Gabriel da Smart Invest. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a nossa lista de ordens, que é a parte essencial da nossa carteira para o usuário conseguir entender tudo que a carteira está executando ali na conta. Então a gente já deixou uma carteira aqui pronta, né, para a gente acompanhar. É uma carteira só de simulação, só para a gente conseguir acompanhar. Então a lista de ordens ela vai exibir tudo que aquela carteira já executou na sua conta da corretora. Então vamos abrir aqui na parte de detalhes. Na aba de evolução, a gente tem essa lista de ordens. Aqui tem algumas ordens que a gente cadastrou só para mostrar o vídeo. Então, cada linha dessa aqui representa uma ordem que a carteira executou. Aqui você vai encontrar as ordens tanto nos ativos cheios quanto nos ativos fracionários. Aqui a gente mostra bem separado. E a ideia é que isso vai ser basicamente um espelho da sua nota de corretagem. Então, quando você bater com a sua nota de corretagem, você vai conseguir enxergar essas ordens lá. Obviamente, essa nota de corretagem pode agregar outras ordens que você vai executar na mão, que você vai ter feito em outra carteira, mas essas ordens vão estar lá. Então, vamos pegar só para entender um pouco melhor. Vamos pegar essa primeira ordem aqui, que primeiro item, esse isim, ele é clicável. Então, quando você clica, a gente abre esse pop-up que vai ter mais informações sobre a ordem. Então, a gente consegue ver que a ordem foi enviada 10h37 no preço de R$ 93,57 e ela representava o motivo de montar a carteira com peso de 100%. A ordem foi confirmada logo em seguida, né? Ela foi confirmada pela corretora, recebi essa ordem, e 2 segundos depois foi executada uma parte, então executou uma ação das 7 ações que a gente mandou. 3 segundos depois, 10h32, executou mais 4, depois mais 3, foi mais um, que a gente pode ver aqui no meio, e mais no mesmo segundo também foi mais um. Então a gente consegue saber exatamente como que foi a execução daquela ordem. Nesse caso, ela foi executada em partes, né? Cada hora, algum player diferente do mercado agrediu a gente aqui. Ou a gente agrediu players diferentes, né? Mas essa ordem também poderia ser executada toda de uma vez. O que é o mais comum quando você vai para um ativo cheio, ou para um ativo com mais liquidez, né? Importante, aqui você não paga uma corretagem para cada execução. Sim, a gente paga uma corretagem para cada ordem. Então, mesmo que a ordem tenha sido executada em partes, para a sua corretora foi uma ordem só executada. Depois aqui a gente tem o ID da ordem, é mais para controle interno da Smart Invest, junto com a corretora, não tem muito o que observar aqui. Aqui a gente tem a data e a hora que essa ordem foi enviada, exatamente aquilo que eu mostrei lá dentro. Aqui a gente tem o ativo, então essa ordem aqui foi para o ativo BOVA11F, foi uma ordem de compra, aqui a gente vai mostrar se foi uma ordem de compra ou venda. Então aqui foi uma ordem de compra, porque tem o C. Foram 7 ativos que a gente comprou. A ordem foi enviada no 93,57. Ela já foi executada, então aqui é o estado. Esse status ele pode ser aberta, então quer dizer que a ordem foi enviada, mas ainda não foi executada. Pode ser rejeitada, então a corretora rejeitou aquela ordem, ou ela pode ser executada parcialmente. Então, quando executa uma parte da ordem, mas ela continua aberta e a ideia é que ela vai ser executada por completo ainda. É uma ordem do tipo entrada, então era para montar uma posição. Esse tipo ele pode ser entrada ou saída, né? Então, nesse caso, era só entrada. Foi executada 7 ações, é a mesma quantidade que a carteira enviou. Então, se ela enviou 7 e executou 7, ela foi executada por completo. Se aqui tivesse executado 4, o status seria executada parcialmente. E por último, a gente tem o preço médio, que é de fato em qual valor a ordem foi executada no médio geral, né? Então, apesar da ordem ser enviada lá no 93,57, ela foi executada no 93,35, porque a gente às vezes manda com um preço acima para garantir a execução, né? E aqui dentro a gente consegue de novo ver a execução. Então teve uma parte que executou lá no 35, teve uma parte que executou no 36 e teve parte que executou no 32. E a média disso tudo deu 93,35. Isso é quanto a gente gastou para posicionar aquele ativo. Então é basicamente isso.